Faixa Nobre conta hoje para você a história do maranhense Astolfo Marques, um homem negro de talento brilhante que tirou da sua vivência cotidiana as mais belas histórias, tão nobres quanto a sua própria história de vida. Autodidata, trabalhou como contínuo na Biblioteca Pública do Maranhão e foi um dos fundadores do grupo de intelectuais Oficina dos Novos, que deu origem à Academia Maranhense de Letras, de onde se tornou membro. Escritor, tradutor e jornalista, publicou contos e crônicas nos principais periódicos no início do século XX. Numa parceria da TV UFMA com o Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, você vai conhecer agora um pouco mais da vida e da obra de Astolfo Marques, o artista do povo. Rufino, Mestre Antônio, Dona Joaquina, Filomeno, Compadre Macedo, Irineu, Velha Camila, Nascimento, Antônio Dedinho, Mulata Cordolina, Manuel Severo. Nas ruas de São Luís, um povo simplesmente acende o dia da cidade nos primeiros anos após a abolição da escravatura e a proclamação da República. Estamos na última década do século XIX. São Luís tem menos de 50 mil habitantes e se desdobra entre o Campo do Ourique e a Praia Grande. Mas há também os arrabaldes, bairros distantes como Liberdade, Outeiro da Cruz e Anil. Astolfo Marques conhece como poucos essas pessoas, porque viveu entre elas. Alguns anos depois, construiria sua obra contando as histórias da cidade, suas festas e os usos e costumes dessa gente humilde. O Astolfo fala essa tradição que hoje se chama fofoca. Agora imagina no início do século, final para início do século XX, uma cidade tão pequena, onde todos se conheciam, onde todos, um sabe da vida do outro. E as manifestações culturais, as danças, tem danças que nós vamos tomar conhecimento através justamente dos contos, das novelas do Astolfo. Raul Astolfo Marques, criador da cadeira número 10 da Academia Maranhense de Letras, nasce em São Luís a 11 de abril de 1876 e morre a 20 de maio de 1918. Negro, de origem humilde, veio ao mundo ainda no tempo da escravatura, regime que só acabaria 12 anos após seu nascimento. Mas as consequências de mais de 300 anos de escravidão ainda se prolongariam por muitos anos. Ele consegue derrubar essa barreira do preconceito com o seu talento, em escrever, com a sua intelectualidade e com a sua humildade. Uma pessoa que mostrou capacidade, numa palavra que está muito desgastada agora, mas eu sou obrigado a repeti-la. Capacidade de superação. É uma coisa admirável, Astolfo Marques. Quando o negro chega a ocupar altos cargos, não se trata do Astolfo, né? Foi uma confraria voltada, né, para os dotes intelectuais, a formação intelectual. Você tem que ter uma formação, uma qualificação. E aí, eu só acredito no talento dele. Não há registro sobre a infância de Astolfo Marques. Sabe-se apenas que trabalhou como servente na Biblioteca Pública do Estado e tornou-se um dedicado leitor do acervo da instituição. O interesse pelos livros o aproximou dos diretores da casa, entre eles o escritor e jornalista Antônio Lobo, de quem se tornou amigo. Depois de ser um servente, né, um operador de serviços gerais, ele passou a ser um assistente da diretoria da biblioteca. Ele foi um precursor, ele foi um dos pioneiros, ele foi um dos fundadores da Oficina dos Novos. Era ele, o Agostinho Reis, o Antônio Lobo. Praticamente era um grupo de intelectuais, de jovens escritores, jornalistas, contistas, que se reuniram para ter uma produção, que na verdade é essa Oficina dos Novos. Ela, se eu não me engano, publicou mais de 10 livros aqui em São Luís, entre poesia, obras de ficção, crônicas, e agregou esses intelectuais
durante um bom tempo, e depois esses intelectuais criaram a Academia Maranhense de Letras. E eu acho admirável que, na fundação da academia, com apenas 12 membros, o Astolfo Marques fosse um deles. Astolfo Marques estreia na literatura com o livro de contos A Vida Maranhense, em 1905. 3 anos depois, lança Natal. E em 1913, A Nova Aurora, romance que retrata a vida do negro depois da proclamação da República. E ele mostra assim com muita esperança e também assim com uma certa amargura, uma certa angústia, como é que seria a vida do negro depois que, terminada a escravidão, né? A monarquia estava praticamente se exaurindo, e como é que seria a vida do negro no Maranhão, as pessoas pobres do Maranhão naquela época, sob o advento da República. E o livro faz muito questionamento sobre isso. Na verdade, é um livro de muitas dúvidas, onde ele retrata tipos populares do Maranhão, gente simples, carregadores de mercadoria, estivadores, vendedoras de rua, negros de rua, e escravos mesmo que existiam naquela época. E ele fala dessa angústia dele, ele retrata isso de uma forma genial nesse livro, A Nova Aurora, que foi publicado aqui no Maranhão por uma tipografia daqui de São Luís no ano de 1913. Em A Vida Maranhense e Natal, Astolfo Marques destaca na vida cotidiana a participação do povo nas festas da cidade. Homens e mulheres vivem entre as obrigações do trabalho e o prazer das celebrações, onde reina a alegria e a fé. E para descrever esse cotidiano, é só quem está presente. Nas rezas, nos bailes, nas romarias até São José de Ribamar. E aí é fantástico. Como as mulheres aparecem, essas mulheres que dançam. Aí ele fala de um batidinho, que a gente não ouve nem falar. E se vê que esse povo se divertia, né? Se divertia e brincava. E ele anotando tudo. E depois introduzindo nos seus... Mas de uma maneira tão leve, tão gostosa, que a gente lê assim e entende tudo. Ele não está escrevendo para intelectuais, para letrados. Ele está escrevendo, ele está devolvendo para a população o que é dela. O Astolfo é funcionário público, né? Aí trabalha também na Secretaria do Interior, e ele também vai prestar serviço na Associação Comercial. É uma pessoa que vai trabalhar e tem os seus escritos, né? Com a sua intelectualidade, com a sua sensibilidade em escrever. Mas me parece que é mais uma atitude assim silenciosa. Não é assim de estar contestando claramente essa sociedade. Mas, na verdade, se a gente for ver, ao modo dele, ele denunciava as atrocidades da escravidão, ele denunciava as desigualdades sociais, mas não era de uma forma aberta, declarada, porque ele sabia que ele não ia dar morro em ponta de faca, né? Então ele tinha um discurso muito moderado, era uma denúncia social que ele fazia, uma crítica que ele fazia, mas de uma forma muito moderada, muito leve. Ele não se confrontava assim com o poder estabelecido que havia naquela época. Passados mais de 120 anos da abolição da escravatura, a situação do negro na sociedade brasileira ainda não é a ideal. Daquele tempo, uma coisa ficou para sempre viva: a alegria desse povo. Ao ler, eu ainda encontro muito dessa alegria que ele passa, dessa participação nos folguedos, nas festas populares. E na hora em que eu vejo aquela alegria, aquelas letras assim, picantes, de duplo sentido,
Aí eu disse, nossa, é Astolfo Marques. Ele conseguiu botar isso há um século. Se os negros conseguiam tocar e dançar com alegria, mesmo no tempo do cativeiro, o que demonstra é que o espírito não se escravizou.